Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Sejam bem-vindos a mais um encontro, a mais um bate-papo nosso aqui sobre conhecimentos específicos pedagógicos para você que está almejando a sua vaga no serviço público na área da educação. Já estamos juntos há algum tempo nessa jornada, nesta parte dos conteúdos do edital, dos conhecimentos específicos. Eu sei que você já me conhece, mas vamos lá. Eu sou o professor Vander. Opa! Já desacostumei, olha só. Vamos lá, pronto, tá aqui. Não crie cânico. Palma, palma, como dizia o Chapolin. Eu sou o professor Vander Henrique. Sou graduado em letras, em pedagogia. Tenho aí um conjunto de 7 pós-graduações em nível de especialização ao todo. Também sou mestre em educação, na linha de pesquisa em formação de professores. Atualmente atuo como coordenador bilíngue de um colégio da rede privada, aqui na cidade de Montes Claros. Eu falo aqui porque é aqui onde eu estou gravando essa aula para vocês. Pode ser que alguém não seja aqui da cidade. E, como eu sempre digo, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês para poder bater esse papo e falar sobre educação, que é algo que, com certeza, todos nós que estamos nesta área, apesar de diversos motivos, um deles em comum nós temos, que é o amor para com aquilo que fazemos. Tem aí minhas redes, caso você queira me seguir, caso você queira uma surra de beleza, nem estou falando de mim, né? Mas enfim, está aí meu Instagram. Sim, eu tenho um Insta e também ali o meu e-mail, caso você queira entrar em contato. Não esqueça de deixar seus comentários aí na plataforma em que você está assistindo a nossa aula. Nós aqui do Definitivo somos muito preocupados com a qualidade daquilo que fazemos, do produto que entregamos e queremos ser cada vez mais assertivos e poder levar cada vez mais qualidade para vocês. Então, se tiver alguma sugestão, deixe registrado o seu comentário. Se você tiver alguma crítica, também estamos abertos a ouvir, desde que a crítica chegue com carinho, com empatia. Como bons profissionais que somos, queremos sempre evoluir. Se tiver algum elogio, uai, deixa também. A vida não é só feita de críticas, não é verdade? Então, bora lá para a nossa aula de hoje, que olha, o assunto de hoje é um assunto que eu falo isso sempre, na verdade, né? Porque eu tenho percebido que, de fato, é muita entrega. São 24 anos de carreira, 24 anos de jornada que eu completo este ano e que, com certeza, se não amasse aquilo que faço, já teria mudado de área, de profissão faz tempo. Mas o assunto de hoje, ele é um assunto bem bacana, porque ele vai... Pensem assim comigo, você que é concurseiro, neste momento está aí bastante ansioso, almejando a sua vaga dentro do poder público. Certamente, para você poder fazer este concurso, para você estar estudando e se preparando conosco aqui, por exemplo, você fez um planejamento, você pensou, você pesou todos os prós e contras, você entendeu a questão de investimento, do seu tempo, da sua disposição, enfim. Você estruturou todo esse processo, você planejou, você alicerçou tudo isso e entendeu que agora é o momento. É o momento, então, de você finalmente conquistar a sua vaga tão desejada. E por que eu estou fazendo esta alusão, né? Essa metáfora ela é gratuita? Não. Olha só. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da educação. E eu quero voltar e chamar a atenção de vocês para uma coisa que a gente comenta sempre aqui nas nossas aulas. Educação é ciência. E ciência pressupõe método, pesquisa, análise, resultado. Muita gente torce o nariz, sabe? Para os fundamentos da educação, psicologia da educação, filosofia da educação. Já houve gente ousada que eu encontrei aí por estes caminhos que até dizer que, essas bobeiradas, isso daí é só para inglês ver.
Não, 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 não. Lembra do meme daquelas meninas do Big Brother? Nananina, não. Não é nada de balela, não. Não é nada de papo furado, não. A gente só consegue entender o macro se a gente começar desde o micro. E qualquer casa que a gente construa, qualquer edifício, qualquer estrutura que é feita, ela tem que ser muito bem edificada. E assim também é com a educação. Nós vamos bater um papo, então, como eu projetei aí para vocês, sobre os fundamentos da educação. E aí a gente começa, acompanhem comigo nos slides, para que a gente possa começar a pensar sobre esta questão. Afinal de contas, o que é educação? Eu não sei quanto tempo você tem de jornada. Eu não sei há quanto tempo você já tem trabalhado na área da educação, porque eu acredito que o público é muito diverso. Mas você, de fato, já parou para pensar o que é a educação? O que é a educação do nosso ofício? Não, a educação é quando o pai ensina para o pai ou a mãe ensina para a criança a pedir com licença. Não, não é sobre esse fenômeno, não é sobre essa ação educativa, é sobre o que é a educação. Esse nosso ofício, essa área que nós atuamos. Eu trouxe para nós uma definição de um dos clássicos pensadores, né, de um dos caras que aparecem o tempo todo nos concursos, nas formações continuadas, volta e meia nós encontramos que é sobre Libânio. E aí Libânio traz para nós aí, né, é uma adaptação que eu fiz dos conceitos de Libânio como inteligência artificial, que vai definir para nós em linhas gerais, né? É claro que esse é um conceito que não se encerra, mas em linhas gerais, o que é a educação? Olha lá, acompanhe comigo aí na tela. A educação é um processo contínuo de desenvolvimento e aprendizado que ocorre ao longo da vida, através do qual indivíduos adquirem conhecimento, habilidades, valores e atitudes que os capacitam a participar ativamente na sociedade e a alcançar o seu potencial máximo. São tantos conceitos e tantas camadas e tantos processos envolvidos nessa definição que ela felizmente começa falando desse processo que é desenvolvido ao longo de toda a vida. Por que ao longo de toda a vida? Porque como ser social, já que a educação ela faz parte da nossa rotina, faz parte da construção social do indivíduo, ela é algo que vai nos modificar e vai promover mudanças para nós, para o contexto em que estamos inseridos, para todos que estão à nossa volta ao longo da vida. É aquela famosa história de um famoso pensador, de um famoso filósofo, né? Ninguém entra na água de um rio duas vezes, porque o rio pode até ser o mesmo, a nomenclatura. Eu continuo sendo Wander se eu entrar no rio agora, ou daqui 5 minutos, e se eu voltar amanhã eu continuo sendo Wander, mas a água não é mais a mesma. A água que passou, e quando eu entro novamente é outra, eu sou uma outra pessoa, porque o tempo todo nós estamos nos ressignificando. Então, a educação, ela parte desse pressuposto de que é um fenômeno que ao longo de toda a vida é construída e vai nos remodulando, vai nos trazendo mudanças. Bom, algumas pessoas para pior, outras para melhor, outras ficam estagnadas, enfim, é uma experiência realmente muito única e individual. Mas para falar sobre a nossa área de atuação, né, sobre a educação, que é o nosso ofício, nós temos que pensar o seguinte: existem quatro pilares principais que sustentam o processo educativo, o fenômeno, a ciência e a educação. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o papel da sociedade, da família, da legislação, já que temos diretrizes para serem seguidas, e também sobre tendências pedagógicas, né? Já que vivemos num mundo moderno, num mundo contemporâneo, que exige como é que se diz? Exige um estar no tempo e espaço adequado
que é o momento em que nós vivemos, altamente digitalmente tecnológico. Então, todas essas questões impactam diretamente na educação. E aí, começando então, acompanhem comigo nos slides, vamos ver sobre, dos 4 pilares que vamos rapidinho bater um papo, vamos entender o que cada um deles contribui dentro desse processo, né? Neste tecer aí, nessa colcha de retalhos que culmina na educação. Acompanhem comigo nos slides. Vamos lá. Olha só. O primeiro pilar é a sociedade. E qual é o tipo de sociedade que nós vivemos, tá? Olha lá. É uma sociedade capitalista, porque esse é o modelo econômico em que estamos inseridos. É uma sociedade conservadora. E aqui eu quero abrir parênteses, porque não estou entrando no método de um conservadorismo que tenha qualquer raiz política, cristã, filosófica. Não. É um conservadorismo, é uma sociedade conservadora no tocante a manter tradições, manter uma rotina, manter um processo desenhado, definido. É nesse sentido. Não é na ideia conflituosa aí, das raízes conflituosas que poderíamos pensar do conservadorismo, ok? E é uma sociedade que almeja a liberdade. Mas almeja a liberdade em que sentido? Bom, quando nós nos educamos e entramos, né, na escola desde pequenos e passamos por todo o processo educativo, existe um propósito. Vamos pensar lá nas 10 habilidades que hoje a BNCC pede que sejam trabalhadas ao longo de toda a jornada acadêmica da educação básica, para que ao final do processo a gente possa entregar este indivíduo para uma sociedade economicamente ativa, alguém que vai se inserir no mundo do trabalho, possivelmente, que vai começar a diretamente influenciar na questão econômica, na questão do dinheiro, na questão da renda. Entenda que esse almejo a liberdade, que faz parte do pilar da sociedade, ele está intimamente ligado ao fato de que nós, enquanto seres sociais, políticos, contextualizados, ativos economicamente, nos colocamos nessa posição por exatamente ter essa liberdade. Então, eu hoje, com quase 43 anos, moro sozinho, né? Deixei minha família em outro estado para enfrentar desafios profissionais, então eu tenho que pagar as minhas contas, eu posso decidir terminar de gravar essa aula e ir ali para um restaurante. Essa é a liberdade, né? E liberdade, não tem como falar de liberdade se não passar pela ideia da liberdade econômica, já que estamos no mundo capitalista e, por enquanto, pensar, e ainda não está sendo cobrado, né? Não há nenhuma taxa para isso, mas praticamente qualquer outra coisa do nosso processo existe o dinheiro envolvido. Então, esse almejo a liberdade, tá? É esse cidadão pleno das suas escolhas de ir e vir, e mais do que isso, né? De poder bancar sua própria vida, né? Pagar seus impostos, manter sua qualidade de vida, seu saneamento básico, suas compras, sua feira, né? Viver, sobreviver, né? Ter condições, saúde, qualidade de vida, todas essas questões, ok? O segundo pilar, claro, não poderia ser diferente, acompanhe comigo, é sobre a família. O processo educativo está intimamente ligado a essa relação que existe também com a família. E a família carrega o quê? Esse sim, bem individuais, bem únicos, bem característicos de sazonalidades muito diferentes. Valores, atitudes e obrigações legais. Todas estas questões, como eu disse para vocês, intimamente ligado a um individualismo, não no sentido egocêntrico, mas no sentido de que, de fato, quando pensamos em valores, crenças, estamos falando dos limites, das regras de cada concepção que cada grupo familiar, que cada comunidade estabelece para si, entende ela como correta e toca a vida dessa forma, ok? Como não era diferente, para que as coisas não ficassem assim, tudo muito subjetivo e de qualquer forma, um terceiro pilar extremamente importante é sobre a legislação. Acompanhe aí comigo na tela. Veja só.
A legislação é aquela que vai trazer para nós a LDB, a Constituição Federal, diretrizes curriculares, a própria BNCC, né, que é algo tão jovem, é algo tão recente, né, e tão importante, enfim, importante nesse sentido dessa construção de que, por ser a educação uma ciência, eu acho que vocês já estão até cansados, me perdoem, por favor, mas é porque isso é muito importante. A valorização do magistério passa principalmente pelo nosso reconhecimento da importância daquilo que fazemos. Porque a gente não fica 4 anos na cadeira da universidade para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Vocês já pararam para pensar que dentro de uma economia ativa, todo mundo se acha no direito de questionar o trabalho e o papel do professor? Eu acredito que se tivéssemos um encontro para falar sobre isso, haveria histórias aqui que duvidaríamos até da veracidade, de tão absurdas que é, pensando num cenário e numa comunidade atual como a gente vive. Mas eu tenho certeza que todos vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Que nós somos uma das únicas esferas econômicas, somos uma das únicas profissões em que parece que todo mundo acredita piamente que tem o direito de dar o pitaco. Eu não conheço alguém que questione um cirurgião. Eu não conheço alguém que questione um juiz na hora de um julgamento. Eu não conheço alguém que fica questionando o que um advogado deixa de fazer ou não, mas parece que nós, professores, todo mundo entende melhor do que nós mesmos, né? Porque todo mundo quer dizer pra gente como fazer, o que fazer, e do jeito que estamos fazendo não funciona. E, infelizmente, parte desse sentimento coletivo nasce e está fundamentado aí, nos fundamentos da educação, essa desvalorização que tanto se discute do magistério, tem suas culpas e sua parte, sua fatia do bolo na esfera social, claro que tem, na falta de cultura, de informação, de acesso, tem também, mas também parte de nós mesmos, porque poucos de nós reconhecem que de fato o que fazemos é uma ciência, e aí a minha fala, que vocês já estão cansados de ouvir, e como ciência, ela pressupõe métodos, pesquisa, análises, resultados, não é feito de qualquer coisa e de qualquer jeito. E aí este pilar da legislação é aquele que vem dar o norte para nós, de para qual caminho seguir, exatamente para que as coisas não sejam tão subjetivas e que as pessoas ou as instituições por aí, elas não façam qualquer coisa de qualquer jeito. E um quarto e último, tudo bem até aqui? Essa hora mexe com a gente um pouco, né? Quando fala sobre a valorização do magistério. Mas vamos em frente. E um quarto e último pilar dos fundamentos da educação é sobre, acompanhe aí comigo na tela, as tendências pedagógicas, né? E aí nós temos as tendências liberais e as tendências progressistas. E olha, quero chamar a atenção de vocês para uma questão aqui. Quando nós falamos sobre uma tendência liberal, não é um liberalismo de libertinagem, não é um liberalismo de rebelião, de sair quebrando tudo, não é isso. É um liberalismo de uma liberdade econômica. Lembra daquele indivíduo que se forma, que avança, que se desenvolve, que aí se torna economicamente ativo e que a partir daí consegue adquirir e conquistar seus bens e ter a sua vida. É sobre isso, tá? É sobre isso que nós estamos falando. É esse liberalismo intimamente ligado, principalmente, ao liberalismo econômico, ok? Tá certo? Avançando então, depois de passar pelos 4 pilares, tomem nota, esqueci de falar, eu sempre falo isso no começo das minhas aulas, né? Galerildes, tem que anotar, porque enquanto você escreve, o seu cérebro vai absorvendo melhor as informações. Tomem nota, não só para que vocês possam passar por esse processo de absorção de conteúdo, mas também para que vocês se aprofundem, que vocês pesquisem. A gente não consegue esgotar 100% de tudo o que estamos falando aqui nesses minutos que ficamos juntos.
É importante que você também avance, que hoje é tão bacana as facilidades, as ferramentas para você que é concurseiro e que sabe que é uma disputa meio louca, meio acirrada de vagas e que realmente você tem que se destacar. Pense isso há 50 anos atrás, como era muito analógico. Aliás, nem haveria isso que estamos fazendo aqui, mas eu falo mesmo em termos de pesquisa, de estudo. Hoje, com seu smartphone na palma da sua mão, você consegue, né, avançar muito. Então, tome nota para o exercício do cérebro de absorção de conteúdo, mas também para o seu avanço, né, e para você também buscar novas informações, para você avançar nos conteúdos, tá certo? Então, anotou aí os 4 pilares que fazem parte dos fundamentos da educação: a sociedade, a família, a legislação e as tendências pedagógicas. Agora, acompanhem comigo aqui no slide, vamos entender quais as finalidades da educação, sob a ótica, então, inclusive, da própria legislação que falamos há pouco. Acompanhem comigo. De acordo com o artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. A educação, em linhas gerais, tem por finalidade, tome nota, concurseiro, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Agora eu quero uma dica para você que está aí do outro lado da telinha, da Terra. A pessoa já, né, foi para outro espaço. Cuidado, eu vou voltar essa lâmina e acompanhe comigo novamente aqui. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. De acordo com o artigo 2º, piriri pororó, a educação tem por finalidade X, Y e Z. Quero pegar no Z. Z de Zazá. Lembra da cartilha Caminho Suave? Quem é da minha... Eu nunca ouvi falar não, gente. Eu vi no YouTube aí, nem sei do que vocês estão falando. Enfim, vamos lá. Pega aí o Z da Zazá, ó. Sua qualificação para o trabalho. Cuidado, viu? Não há na nossa legislação nada específico que fala sobre formação para o trabalho. Há uma diferença muito grande de qualificação para o trabalho e uma formação para o trabalho. Quem está incumbido dessa formação para o trabalho é o ensino no nível técnico, que inicialmente formam já profissionais habilitados para exercer algumas profissões que existem aí no nível técnico. O processo educativo, ele precisa qualificar para o trabalho. Isso não tem a ver com ensinar um ofício especificamente falando. Pode ser que dentro de uma modalidade híbrida do ensino, antigamente havia muito isso, né, o científico ou técnico, o próprio nome vem à tona, técnico. Mas gravem essa informação, concurseiro, e depois me agradeça por isso, viu? Quando cair no concurso. Fique bem atento. Não há nada na nossa legislação que diga especificamente sobre uma formação profissional. O processo educativo, ele precisa qualificar para o trabalho. O que é qualificar para o trabalho? Lembre que a educação ela está em tempo e espaço específico, certo? Hoje, no mundo em que nós vivemos hoje, que é muito diferente de antigamente, é demandado de profissionais que eles tenham a habilidade da comunicação, do diálogo, da resiliência, da empatia. É sobre essa formação, é formar esse indivíduo para que ele tenha esse conjunto, essa qualificação para o trabalho, porque quando ele chegar o momento de desenvolver uma profissão específica, aí ele será certeiro. Aí então ele vai trabalhar as questões técnicas e específicas do trabalho, tá? Mas anotou para me agradecer depois? Não há na nossa legislação da educação básica nenhuma menção direta para a formação profissional, para a formação para o trabalho. Há sim a menção sobre o fato de que a educação, sendo um processo social e de desenvolvimento, de qualificar para o trabalho, que não tem a ver com formá-lo numa profissão específica, tem a ver com desenvolver nele
no indivíduo habilidades e competências necessárias que o mundo do trabalho vai exigir. E isso não está intimamente ligado a nenhuma profissão específica. É num espectro geral, num espectro global, ok? Não se esqueça disso. Além disso, sobre os objetivos da educação, acompanhe comigo aí na tela. Quais são os objetivos? Promover o desenvolvimento integral do indivíduo, físico, cognitivo, emocional, social e cultural. E aí a gente tem aí uma expressão que a gente usa bastante, né? Que é uma formação holística. É preparar os alunos para a vida em sociedade, capacitando-os a serem cidadãos ativos e responsáveis. E fomentar o pensamento crítico, a criatividade e a autonomia deste indivíduo, ok? E aí, olha só, eu sei que já foi um spoiler ali que passou para vocês, né? Mas, quando a gente fala de processo educativo, existem os pilares, existe a sociedade, existe a família, existe a legislação, existem as tendências, existe tantos atores, mas tem um que é o principal. Atenção, abram alas que vamos passar. Sobre o papel do professor nesse processo. É claro que é muito amplo e haveria muito para dizer, mas em linhas gerais, acompanhem comigo aqui na tela. O papel do professor para o mundo que vivemos hoje é o de ser o facilitador da aprendizagem. Aquele que vai promover um ambiente de ensino-aprendizagem estimulante e inclusivo. O papel do professor é ser mediador do conhecimento, adaptando-se às necessidades individuais. E o papel do professor também é ser exemplo e orientador, servir como modelo de conduta e ética, orientando os alunos no desenvolvimento pessoal e acadêmico. Em linhas gerais, como eu disse, poderíamos escrever aqui um livro como a história da Ilíada de Homero, mas vamos ficar por aqui nessas linhas gerais sobre o papel do professor. E aí, eu acho que é a terceira vez, por 2 vezes, eu já disse, agora eu vou repetir, todo o processo histórico está inserido num contexto, num tempo e espaço específico. Você se lembra lá dos seus estudos, da sua formação em pedagogia inicial, essa breve trajetória aí de como foi esse processo da educação e qual era o objetivo de cada uma delas? Porque é uma coisa que a gente não pode esquecer. A educação ela nunca é a mesma. Os processos até podem se repetir de tempo em tempo. Mas os propósitos, a premissa para a qual ela se destina, está sempre, ou precisa estar sempre concatenado com o tempo e espaço do momento. Porque eu preciso formar cidadãos para hoje, para o mundo de hoje. Não tem como eu formar cidadãos lá para a Grécia Antiga, né? Como eram, por exemplo, na época em que era valorizado o militarismo, em que os jovens desde cedo já iam, né, para as Forças Armadas, iriam treinar para os combates, enfim, não faz o menor sentido. Então, só para que a gente faça aí um respinguelo, anota aí essa expressão, respinguelo aí na trajetória sobre a história da educação, acompanhe na tela aí comigo. Veja só. Olha quantas coisas, né, inicialmente, né, esse processo vem sendo desenvolvido e vem sendo transformado. Lá na antiguidade, na Grécia, lá em Atenas, onde o foco era o aprimoramento da razão, o culto das artes, ciências e filosofia, e por outro lado, Esparta, que preparava, né, tinha aí o foco no preparo físico para o exercício militar. Lugar comum, piegas, o filme Esparta é ótimo. O filme 300, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, já deve provavelmente ter assistido. Ele retrata bem esses processos, ok? Continuando. Roma, integração do indivíduo à vida social. Depois vem Platão. A educação deveria dar ao corpo e à alma a beleza e a perfeição de que são capazes. E depois Sócrates propunha como ideal a conquista da virtude, sinônimo de sabedoria. E aqui, gente, olha só, todo mundo se lembra da maiêutica de Sócrates?
Eu vou ser bem sincero para vocês. Na antiguidade, a gente encerra aí com Sócrates, né, com esse processo da maiêutica, eu acho muito interessante. Para quem não se lembra, eu vou refrescar a memória de vocês. Sócrates, ele nunca dava respostas para seus seguidores, para seus aprendizes, né, para as pessoas que vinham atrás dele em busca das respostas. Toda pergunta que Sócrates recebia, né, toda pergunta que era feita a ele, ele devolvia com uma outra pergunta que, na verdade, iria provocar o pensamento, iria obrigar que a pessoa pensasse sobre aquilo que ele está falando, em que possivelmente esse pensamento faria com que a própria pessoa chegasse às conclusões da pergunta que ela fez. É aquela coisa de não dar a resposta pronta, é de ensinar o aluno a pensar, né? Eu particularmente, sou fã do processo de maiêutica, costumo até hoje fazer isso com minha equipe de professores, que eu coordeno, com os alunos que eu coordeno e aqueles que diretamente eu estou em sala de aula. Eu acho fascinante essa ideia da maiêutica, né? Ensinar a pensar, ou melhor, ensinar alguém a chegar às respostas que ela precisa para uma determinada situação, fazendo, não com a resposta pronta, mas fazendo com que ela mesma pense várias coisas, várias questões sobre aquilo mesmo que ela perguntou, que possivelmente faria com que ela chegasse aí à resposta que ela precisava, né? Então, um processo de autodesenvolvimento melhor que esse, eu desconheço. E aí, falamos sobre uma concepção, sobre a trajetória da história da educação na antiguidade, e aí há uma quebra, há uma ruptura, e a gente entra então na Idade Média. Olhem aí comigo os slides. Já na Idade Média, não tem como falar de outra coisa senão a própria religião, né? A Idade Média inteira ela foi conduzida, os processos educativos eles foram conduzidos pela religião. É ali onde acontece a Inquisição, enfim, tantas outras coisas, a própria escravidão, né? Tantos processos que, em nome de Deus, tantas coisas foram feitas ao longo dessa jornada, dessa trajetória. E aí a gente chega, então, né, à Idade Moderna. Acompanhe aí comigo. A gente tem o período contemporâneo, que ele trata-se esse período trata-se da educação como ajustamento do homem ao meio em que vive para viver em harmonia, aceitar, compreender e reagir. E também, em seguida, né, vem para nós aí, vocês estão acompanhando direitinho? Vem para nós aí o Renascimento, o retorno ao humanismo clássico, o desenvolvimento das ciências. Nesse momento, o clero e a igreja, eles vão perdendo espaços. A burguesia, a nobreza, ela vai conquistando o poderio econômico, como está escrito para vocês, crescendo a necessidade de um ensino que contemplasse o livre desenvolvimento das capacidades e interesses individuais. E aqui mais para frente, conforme a gente vai avançando, e aí eu já me despeço para você. Para, gente! Eu ouvi um monte de gente falando. Já, professor! Esse primeiro bloco se encerra por aqui. E aí, mais para frente, no próximo bloco, nós vamos dar sequência. Aí, dentro desse momento, né, pós-renascimento, aí nós vamos entrar nas tendências mais atuais que nós conhecemos. Vamos falar do positivismo, né, lá de Augusto Comte, de toda a valorização da ciência exata, enfim, né, novamente o ressurgimento das artes, né, da sensibilidade, enfim. Ainda tem bastante coisinha para a gente falar. Por enquanto, nesse bloco, vamos ficando por aqui. Encontro vocês daqui a pouco naquele bloco que a gente gosta bastante, que é o bloco das questões comentadas. E aí eu vou trazer, hoje eu preparei 6 questões para vocês sobre esse assunto, diretamente, desse bloco que acabamos de fazer. E aí, vamos ler dentro daquele processo que a gente já está acostumado, vamos responder, vamos comentar, e aí você já vai aproveitando para ir afinando a sua prática do concurso público, tá bom? Um grande beijo, um abraço para todos vocês. Mais uma vez,
muito obrigado por dividir estes momentos comigo. Foram aí aproximadamente 30, 35 minutos do tempo precioso da vida de vocês e eu sou muito grato a Deus, como cristão, por poder compartilhar esses momentos, mesmo à distância, mesmo assíncrono, mas que de alguma forma estabelecer esse vínculo com vocês e ter a certeza que esses nossos bate-papos em algum momento certamente vai ajudar a muitos de vocês, ou então todos, a serem aprovados. E eu sou muito grato e fico muito feliz de saber que muito em breve, num período de tempo muito curto, cada um de vocês estará aí na sua função, no seu cargo público que tanto almeja. Eu sei que, claro que o mérito, o esforço é todo de vocês, mas vai ter 0,5% ali dessa sementinha, desses nossos bate-papos, desses nossos encontros, desses nossos momentos de diálogos aqui falando sobre algo que gostamos tanto, que é sobre educação. Tá bom? Fiquem bem. Daqui a pouquinho a gente volta. Não foge daí. Bebe a sua água e vamos para os exercícios corrigidos. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês daqui a pouco.